de migração de animais todos os anos, nas vastas extensões do nosso planeta, um drama notável e muitas vezes invisível se desenrola no reino animal. Dos mais pequenos insetos aos maiores mamíferos, inúmeras espécies embarcam em viagens épicas, percorrendo milhares de quilômetros em busca de alimento, locais de acasalamento ou climas mais quentes. Estas migrações são feitos de resistência e navegação que fascinaram cientistas e amantes da natureza. Eles destacam a incrível adaptabilidade e resiliência da vida selvagem, muitas vezes enfrentando desafios e predadores assustadores ao longo do caminho. As razões por trás destas migrações são tão variadas quanto as criaturas que as realizam, movidas por um instinto antigo e pela necessidade de sobreviver e prosperar. A andorinha do mar do Ártico, uma pequena ave conhecida pela sua viagem épica, cobre uma distância de ida e volta de cerca de 30.000 quilômetros todos os anos. Esta caminhada anual do Círculo Polar Ártico ao Círculo Antártico e vice-versa está entre as migrações animais mais longas da Terra. As andorinhas do mar do Ártico eclodem durante o verão do Ártico. Para evitar o inverno rigoroso e escuro do Ártico, eles voam para o sul, após o verão, até o Círculo Antártico. Contudo, a sua rota migratória não é uma linha reta, tornando a viagem ainda mais longa do que a distância direta entre os dois círculos. Esta migração, impulsionada pela procura do sol de verão, é resultado da inclinação da Terra, fazendo com que diferentes hemisférios experimentem estações variadas. As andorinhas do mar do Ártico migram em colônias. Antes da migração, a colônia observa um período de silêncio, comportamento conhecido como pavor. Então, eles deixam coletivamente seus ninhos. Esta migração é uma estratégia de sobrevivência que os ajuda a evitar o rigoroso inverno do Ártico e a encontrar comida mais facilmente. Evoluídas, para serem leves, essas aves preferem planar, aproveitando a brisa do oceano para percorrer longas monarcas. A grande migração monarca. A migração da borboleta monarca da América do Norte é um fenômeno natural extraordinário. Ao contrário de outras borboletas, as monarcas embarcam numa migração de mão dupla semelhante às aves, uma vez que não conseguem suportar os invernos frios dos climas do norte e, em vez disso, migram para regiões mais quentes. Os monarcas do leste da América do Norte passam o inverno nas montanhas de Sierra Madre, no México, enquanto seus homólogos ocidentais se estabelecem na Califórnia. No México, as borboletas empoleiram-se em florestas de abetos oyamel de alta altitude, que oferecem um microclima ideal para sua sobrevivência no inverno. A temperatura e a umidade da floresta permitem que as monarcas conservem energia sem esgotar suas reservas de gordura. Os pesquisadores especulam que as borboletas usam vários auxílios à navegação, como a atração magnética da Terra e a posição do Sol, para chegar aos locais de inverno. Durante o seu poleiro, os monarcas agrupam-se em grandes grupos para se aquecerem, com milhares de pessoas por vezes reunindo-se numa única árvore. Esse agrupamento é vital para sua sobrevivência nos meses frios. Consequentemente, a preservação das florestas oyamel é crucial para os monarcas, o que levou o governo mexicano a estabelecer a reserva da biosfera da borboleta monarca em 1986. Os monarcas podem percorrer de 80 a 160 km por dia, sendo a jornada mais longa registrada de 426 km em um dia. Durante sua migração para o sul, maior migração animal da Terra. A grande migração dos gnus é um evento natural espetacular, conhecido como uma das experiências mais procuradas pelos entusiastas da vida selvagem e da natureza. Este movimento massivo envolve mais de 1 milhão de animais, principalmente gnus, juntamente com zebras, topi e outras gazelas, atravessando o ecossistema Serengeti-Mara no padrão de migração circular constante. A migração começa na parte sul do Serengeti, na Tanzânia, perto da área de conservação de Ngorongoro, onde os animais parem. Eles então viajam no sentido horário através do Serengeti, em direção ao Masai Mara, no Quênia, antes de retornar ao ponto de partida no final do ano. A migração é um evento dramático e dinâmico, marcado por encontros de alto risco com predadores e pelo nascimento de milhares de novos bezerros, que reabastecem os rebanhos e sustentam o ciclo de vida.
Acredita-se que o movimento dos gnus seja guiado principalmente pela sua resposta ao clima, particularmente às chuvas e ao crescimento de nova grama. A jornada é repleta de perigos, incluindo ataques de predadores como leões, leopardos, chitas, hienas, cães selvagens e crocodilos. A grande migração não é apenas um espetáculo de sobrevivência e resistência, mas também desempenha um papel crucial no ecossistema. Diferentes grupos de herbívoros consomem grama em alturas variadas. 4 baleias jubarte chegam ao Havaí para a época de acasalamento Nat Geo selvagem. As baleias jubarte são conhecidas por seus extensos padrões migratórios, com uma jornada que começa em águas frias e ricas em nutrientes durante a primavera até o outono. Nessas épocas, alimentam-se vorazmente, acumulando uma reserva de gordura. Com a chegada do início do inverno, eles fazem a transição para viajar para águas tropicais para parir e acasalar. Notavelmente, ao longo desta migração, o seu consumo cai significativamente e eles dependem principalmente das suas reservas de gordura. A sua viagem não é pouca coisa, com uma viagem de ida e volta que abrange até 10.000 milhas, 16.100 quilômetros, um recorde só recentemente superado por uma baleia cinzenta que percorreu quase 14.000 milhas, 22.530 quilômetros. O processo de migração é metódico, demora entre 4 e 8 semanas, e segue uma ordem específica. As mães e os filhotes são os pioneiros, partindo primeiro. Eles são seguidos pelos subadultos, depois pelos machos adultos e, finalmente, pelas fêmeas grávidas que atrasam sua partida para maximizar o tempo de alimentação. Um aspecto fascinante da migração das baleias jubarte é que elas podem ser observadas durante todo o ano em certas regiões, como a Colômbia Britânica, no Canadá. Isto se deve a variações nos tempos de migração individuais. Além disso, diferentes grupos de baleias jubarte têm destinos únicos. Por exemplo, aqueles encontrados no sudeste do Alasca e no norte de BC muitas vezes migram para o Havaí, enquanto aqueles do Mar Salles seguem predominantemente para o México. Curiosamente, sabe-se que algumas baleias mudam de local de reprodução anualmente. A viagem está repleta de perigos, especialmente para os filhotes que se tornam alvos das orcas de Big. Esta ameaça de predação é uma das razões convincentes por detrás da migração das baleias jubarte para águas mais quentes. A evidência deste perigo é visível em muitas baleias jubarte ao largo da costa do México, que apresentam cicatrizes de ataques de baleias assassinas, sugerindo que as mães muitas vezes conseguem defender as suas crias. Mundo tal como os ursos. 5 grandes tubarões brancos. Grandes migrações brancas. O mais estranho do mundo tal como os ursos e os leões marinhos que utilizam gordura para se sustentarem durante longos períodos. Os grandes tubarões brancos também precisam de armazenar energia para as suas longas viagens. Esses tubarões migram anualmente por distâncias superiores a 4.000 quilômetros, movendo-se entre áreas de alimentação e reprodução. No entanto, enfrentam o desafio da disponibilidade limitada de alimentos no vasto Oceano Pacífico. Pesquisadores da Universidade de Stanford e do Aquário da Baía de Monterey conduziram estudos para entender como esses tubarões conseguem fazer viagens tão longas sem alimentação constante. Devido ao perigo inerente ao estudo detalhado dos grandes tubarões brancos, os pesquisadores tiveram que criar métodos seguros para coletar dados. Eles observaram um grande tubarão branco bem alimentado no aquário da Baía de Monterey e notaram que, à medida que o tubarão ganhava massa, ele também se tornava mais flutuante. A chave para suas descobertas veio da análise de dados de etiquetas de arquivo de tubarões, com foco em um comportamento conhecido como mergulho à deriva. Esse comportamento envolve os tubarões relaxando suas nadadeiras e permitindo que as correntes e o impulso os levem adiante. Os dados mostraram que os tubarões em migração perdem gradualmente a flutuabilidade ao longo do tempo. Esta perda de flutuabilidade